Senhor Jesus, amém? Noite de bênçãos, noite de alegria. Quero, antes de ler a palavra, quero trazer todo o carinho e a saudação do nosso pastor presidente da sede, e também agradecer grandiosamente a oportunidade, pastor Cairo, por estar ministrando a palavra de Deus, pastora, porque só Deus sabe o quanto o meu coração se alegra quando eu venho aqui. Amém? Então abra a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo de número 8. Que hino maravilhoso, hein, irmãos? Aleluia. Aleluia. Louvado seja teu nome, Jesus. Se você encontrou, vai dando um glória a Deus, irmão. Amém. Louvado seja o teu nome. Versículo de número 4. Você encontrou? Dá um glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Novamente, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Dê um glória a Deus e pode se assentar em nome de Jesus, amém? O Salmo escrito pelo rei Davi, ele nos ensina coisas maravilhosas, como o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Salmo 91 que diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E assim como o 139, que é uma poesia que diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Se subir ao céu, tu estás. Se fizer a minha cama no mais profundo do abismo, ali tu também estás. Então, os salmos, na realidade, são o que? Cânticos, são louvores, escrito por Davi e outros escritores também, mas em especial por Davi, porque Davi, ele tinha algo diferente, ele era diferenciado. Ele era diferenciado porque, além de ser um escolhido, ele não tinha uma opção de servir a Deus. Ele servia a Deus porque ele amava a Deus sobre todas as coisas. Então ele foi um dos que mais escreveu cânticos e louvores ao Senhor, porque os salmos são cânticos. O salmista, então, ele escreve dizendo: peraí, o que é o homem? O que é o homem? Preste atenção, irmão, nisso. O que é você? O que sou eu? Sabemos que sobre a face da terra vivos existe a estimativa de 7 bilhões e 800 milhões de seres humanos vivos. E que também estudiosos, eles fazem uma contagem que já passaram por essa terra outros 7 bilhões e 800 milhões de seres humanos na terra. Tirando os seres humanos, também existem N galáxias, onde nessas galáxias existem sistemas solares igual ao que nós vivemos. E que nesse sistema solar existem 8 planetas, existe um satélite natural da Terra, Lua,
E existe uma estrela, que é o sol, mas sem contar, aleluia, que o Senhor, aprove ao Senhor escolher esse planeta chamado Terra, para colocar aqui na Terra um jardim em especial, onde nesse jardim também existia uma série de animais, uma série de bichos, aonde o Senhor também aprove colocar um ser humano para cuidar, para zelar daquele jardim. Esse ser humano, ele então dá nome a todos os animais. Esse ser humano então, Deus percebendo que ele está triste, lhe entrega durante o sono uma adjuntora, uma auxiliadora, aonde essa auxiliadora, ela então em uma das suas caminhadas matinais, eu não sei, mas ela então tem um diálogo com um ser maligno, e esse ser maligno a convence, preste atenção nisso, a comer de algo que lhe era proibido. E ela pegando esta fruto dessa árvore, ela ingere, e ela então oferece, entrega ao seu marido, que o seu marido então também come. Mas eu quero que você preste atenção, que o diálogo que ela teve com a serpente foi: certamente serás como Deus. Deus sabe, olha o inimigo, Deus sabe que se você comer dessa fruta, você será como Ele, conhecedor do bem e do mal. Mas espera aí, irmãos, olha o versículo 5, lê comigo. Quem está com a Bíblia aberta? Versículo 5 diz: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor que Deus. Deus, ele já constituíra Adão e Eva como seres um pouco menor que ele. Mas por quê, pastor? Porque a criatura nunca, jamais será maior do que o seu Criador. Deus criou o homem com um único propósito. Tem gente que fala, e o salmo que nós lemos nessa noite diz que para dominar sobre todas as coisas. E você percebe que tem gente que não domina nem a própria língua. E eu me incluo nesse meio. Tiago escreve: olha, a língua é como uma pequena chama na floresta. É como o leme do navio. Mas ele escreveu dizendo que era para dominar sobre todas as coisas, mas o homem não dominou nem sequer o seu coração. Quando Eva percebeu que ela poderia ser algo mais, deixando de ser um pouco menor do que Deus, se colocando na condição de Deus, foi aonde houve a queda do homem e da mulher. Pode tocar mais forte, irmão, deixa Deus operar, vai. Aleluia. Quem está entendendo? Dá um glória a Deus, irmãos. Então, eles quiseram ser igual a Deus, quando a criatura jamais será igual ou maior do que o Criador. O Criador, ele é superior. Sabe por que muitos crentes não adoram a Deus? Porque não sabem o tamanho que eles são.
Você sabe por que muitos não adoram a Deus? Se você pegar no livro de Apocalipse, se você também pegar no livro de Isaías capítulo 6, a escritura diz que Isaías se aproxima do trono e vê que existem anjos, melhor dizendo, serafins no entorno do trono. E esses anjos, eles clamavam: santo, 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 santo. Você sabe por quê? Porque eles entendem, eu não estou dizendo eles entendiam, eu estou dizendo entendem, porque os mesmos anjos que estavam lá no livro de Isaías capítulo 6 adorando, eles ainda estão hoje, no dia de hoje, agora, nesse momento, dizendo santo, 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 santo. Criaturas que foram criadas para louvar e adorar o Senhor, e eles fazem isso continuamente. O homem não foi criado simplesmente para cuidar e zelar do jardim, e muito menos para dominar sobre as coisas da terra. Escute, igreja, fizeste no entanto um pouco menor que Deus, e de honra e de glória o coroaste. Tem glória sobre você que entende que você precisa adorar a Deus. Acho que você não está entendendo completamente, igreja. O apóstolo Pedro, ele diz que nós somos geração eleita. Você sabe o que é uma geração eleita? É que já está o caminho trilhado para você entrar e navegar. Sacerdócio santo. Você nasceu para estar no altar de Deus. E o que fazia um sacerdote, irmão? Existia o sacerdote e o sumo sacerdote. Irmão, vamos ficar sobre sacerdócio, porque o sumo é Cristo. O sacerdote, então, ele pegava, imolava um animal e trazia e aspergia o sangue do animal. Onde? No altar, transferindo para hoje, irmão. Isso é a tua adoração. E o teu sacrifício no dia de hoje é a tua adoração. Você precisa se entregar por completo, sem reserva. Chegar aqui, meu irmão, e se entregar dizendo santo, santo, santo. O povo de Israel não entendeu isso, embora era o povo escolhido. O povo de Israel foi tirado do nada. O povo de Israel foi escravo, Deus libertou. O povo de Israel estava no Egito com forte mão, Deus resgatou. Uma nação, 2 milhões no deserto. Deus não deixou faltar água, Deus não deixou faltar pão, Deus não deixou faltar calor durante a noite no frio, e muito menos uma sombra e água fresca durante o dia, quando é escaldante 55 graus no deserto. Você está entendendo? Deus cercou Israel de uma tamanha nuvem de testemunhos para Israel jamais pecar, jamais cair. Mas no entanto, nós lemos no capítulo 1 do livro de Isaías, Deus se queixando, dizendo: eu criei um filho, e agora o filho vira as costas para mim. Porque a nação está em pecado, e quando está em pecado não há adoração. Você engana-se, pensando que quem está mentindo no adultério, na prostituição, no roubo, adora. Você pode até pregar enquanto está em pecado. Você pode até cantar enquanto está em pecado. Você pode fazer tudo nesse altar, dizendo e acreditando que é para Deus. Mas se você não tiver o teu coração no altar, só vai servir para crente dar glória, o aleluia, mas não chega no céu, não chega no céu. Essa é a verdade de Deus para a tua vida. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso, irmão? A adoração tem que ser de dentro para fora, não de fora para dentro. Tem gente que vem para a igreja, meu pastor, e diz assim: hoje tomara que a palavra seja uma palavra que arrebente tudo, os corações. Mas se você não vier com o teu coração preparado para que isso aconteça,
mas você vai continuar frio e queixo de cimento. Mas tem gente que chega no culto e o fogo caindo aqui, pastor, o fogo caindo. Eu tive que me conter para não chorar agora no último hino. E tem gente que escuta louvor e palavra e sai do mesmo jeito. Sabe por quê? Tem um ditado mais pro meio do interior que diz que tem crente que é igual cachorro de serralheiro. Você já viu, pastor? O serralheiro está cortando ferro, o serralheiro está soldando e está caindo faísca e fogo em cima do cachorro dele. O cachorro está dormindo. O cachorro nem se mexe. Você sabe por quê? Porque está acostumado a sentir o fogo e não está nem aí, porque não é com ele. Você está entendendo? Você está entendendo isso, irmão? Então você precisa entender isso. Você que está na igreja, você que está nos ouvindo e nos assistindo por esse canal no YouTube, você precisa entender que quando a primeira chama cair, você tem que estar com a mão aberta para pegar e dizer: mexe comigo, Jesus, mexe comigo, Jesus, João Batista, os discípulos, e disseram: és tu que haveria de vir? E ele disse: não, eu só vim preparar o caminho. Eu sou a voz do que clama no deserto: após mim virá aquele que tem a pá na mão onde limpará a sujeira, toda a era. Vos batizará com água e com fogo. É com fogo. Você está entendendo? É fogo, irmão. É fogo. Então, irmão, se você sentir a primeira labareda do Senhor caindo nesse lugar, porque Deus vai te batizar nessa noite. E não é da boca pra fora, não, irmão. É do coração. O povo de Israel estava acostumado, porque é um perigo, escute isso, é um perigo. É um perigo o crente que fica recebendo milagre todo dia. O povo de Israel vai passar o rio, o mar se abre, passa por outro lado, olha para trás, o exército do Egito entra dentro e Deus fecha o mar, mata 98% do exército do Egito. Continua caminhando, falta água, chega em água, mas a água é amarga, Deus faz a água ficar doce. Continua, precisa abrir o mar, precisa abrir o Jordão, Deus abre. Há uma muralha, Deus derruba a muralha. Exércitos maiores vem, cerca Israel, Deus desbarata, Deus destrói as nações por causa de Israel. E é um perigo, porque eu já vi crente dizendo: eu não preciso nem orar direito, Deus já faz a obra na minha vida. Quem já ouviu isso? Então, glória a Deus. Eu já ouvi isso. Aí, como Deus está me abençoando, eu nem oro direito, eu não preciso nem orar, Deus já vai entregando a bênção para mim. E às vezes você fica imaginando que Deus, será que a gente está servindo o mesmo Deus? Porque eu já estou orando, não é nem mais a oração de Daniel, 21 dias, eu estou orando há 21 anos e nada acontece. Eu acho que eu estou na unção da profecia de Daniel, é 70 anos de cativeiro. Não, irmãos, não é isso não, é porque tudo está no controle de Deus. A tua bênção vai chegar no momento em que você a suportá-la, aleluia. No momento que você estiver pronto, preparado, preparada para suportá-la, Deus vai entregar na tua mão. Deus vai entregar na tua mão, irmãos. Ei, Israel então se vira as costas para Deus, porque é só milagre, 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 milagre. Israel então começa a dar as costas para Deus. Jeremias, Oséias, no capítulo 6, ele diz assim: olha, o povo está cansado de sofrer,
O povo está cansado de sofrer. E assim como no livro de Êxodo, escute, porque há uma diferença entre oração e clamor. Vocês sabem disso, sim ou não? Oração é quando você dialoga com Deus. É quando você chega para Deus e fala assim: Pai, eu estou aqui porque, Senhor, a vida está difícil, Senhor. Eu preciso que o Senhor se mostre, Deus, em minha vida. E clamor é quando você exalta um pouquinho a voz. Clamor é quando você se sente um pouquinho longe de Deus. Foi isso que aconteceu com o povo, quando o povo de Israel estava no Egito. O povo de Israel ficou no Egito cerca de 430 anos. O povo foi se afastando de Deus. O povo foi se afastando do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. O povo agora, muitos estavam seguindo até mesmo os deuses do Egito na cidade de Gozém. Deus então aparece a um homem chamado Moisés no monte, e Deus fala para Moisés: a sarça pegando, porque, irmão, esse Deus não é brincadeira não, ele é fogo, e fogo consumidor. Você está entendendo isso, irmão? É preciso você entender que hoje vai queimar o teu coração, vai queimar o teu coração vai arder em chamas hoje. E Deus então fala para Moisés: Moisés, eis que tenho ouvido o clamor do meu povo. O povo já não estava mais orando, porque Jesus diz: quando orardes assim: Pai nosso que estás no céu, santificado. Não, irmão, ele está dizendo que ouviu o clamor. E clamor é quando você rasga o teu peito, é quando você abre a tua boca e diz: Pai, eu não estou mais aguentando. Você está entendendo isso, igreja? Isso é clamor. Por quê? Porque quando você grita, é porque você sente longe de alguém. Meu pastor, se for passando alguém lá do outro lado da rua, eu vou gritar: fulano, ô fulano, vem cá. Não vai, mas se eu dizer: ô fulano. Porque quando você clama, é quando você sente que o fardo está pesado. Quando você clama, é porque o jugo está pesado. Você não vê Jesus na cruz? No capítulo 19 do Evangelho de João, Jesus começa a dialogar com o Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas quando a Escritura diz que quando Jesus ele diz o último suspiro, ele diz assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele diz: Deus meu, por que me abandonastes? Porque naquele momento o Espírito Santo já não estava mais dentro de Jesus, e ele se sentiu um pouco sujo, porque o meu, o nosso pecado estava nele. Naquele momento ele se sentiu longe de Deus, e ele então clama dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Eu quero dizer para você que, contrário de Jesus, ele não pecou, mas os nossos pecados estavam sobre ele. Por que pecado? Porque o pecado, a sujeira da terra, a sujeira do ser humano, é que nos distancia de Deus. O pecado nos distancia de Deus. Jesus se sentiu naquele momento longe do Pai e disse: Deus meu, por que me desamparaste? Oséias, ele vendo o sofrimento do povo, Oséias vendo que o povo estava longe de Deus no pecado, e Deus então levanta Oséias em clamor e ele diz: vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos desamparou. Ele é quem fez a ferida, e é Ele que sara. Quem está entendendo isso, meu irmão? Você está entendendo isso, igreja? Mas o Senhor trabalha de uma forma tremenda, diferente dos homens. Ele não manda ninguém fazer, Ele mesmo faz.
Ele observando que não haveria como o povo ser limpo, porque o povo, quando estava alguém doente, obreiro, varão, eles não iam mais para o templo, porque o templo, os sacerdotes já estavam corrompidos, os sacerdotes já estavam vendidos. Eles então iam atrás aos feiticeiros, aos macumbeiros da época. Então Deus levanta agora Jeremias, porque enquanto Deus usa Oséias dizendo: vinde, voltemos ao Senhor, dando uma palavra de ânimo, vamos nos converter, vamos adorar o Senhor, porque Ele quem fez a ferida, foi Ele que se permitiu, Ele vai nos sarar. Mas Jeremias escreve no capítulo 8, versículo 22, ele diz assim, olha, versículo 21, estou quebrantado pela ferida da filha de meu povo, estou de luto, o espanto se apoderou de mim, porque Deus olha para o pecado. Você sabe que Deus, Ele não olha como você está olhando para mim, pastor elegante. Deus, Ele olha para você para dentro. Ele sabe o que você está pensando aí, ó. Ele sabe qual é o teu real pensamento nesse momento. Ele sabe quais são os teus pensamentos. Ele sabe do que está cheio o teu coração. E Ele fala para você: se esvazia. Se esvazia, porque hoje Ele vai fazer algo tremendo na tua vida. No versículo 22, acaso não há um bálsamo em Gileade? Acaso não há médico em Gileade? Por que, pois, não se realizou a cura da filha de meu povo? E quando eu digo a doença, é o pecado. É o pecado que te afasta de Deus. Ou você acha que quando você acorda pela manhã e não sente vontade de orar a Deus e falar com Deus, você acha que é normal? Não. São os pecados diários que estão nos distanciando de Deus. Não tenho nenhuma coragem de perguntar: quem orou aqui hoje? Ei, igreja, para de buscar afago aonde só tem tristeza. Para de buscar alento espiritual aonde só há miséria espiritual. Para de buscar a alegria do alto aqui na terra. Para. Ele está dizendo: acaso não há um bálsamo em Gileade? Acaso não há um médico em Gileade? Rapidamente para você, a Escritura nos ensina, e quem estuda a parte geográfica nos ensina que Gileade é uma terra que está incluída dentro das terras de Gade, e que é um lugar de campina, pedregal, e nessas áreas onde há muitas pedras, as florestas só nascem plantas fortes, fortificadas. Não é qualquer planta que nasce nesse lugar. Por isso que há nesse lugar uma planta que o nome científico é muito difícil, não vou nem ousar falar aqui, pastor, porque se eu falar 3 vezes, parece que eu vou estar falando em línguas, e tão difícil que é a palavra. Só que essa planta, ela é uma planta medicinal, e o bálsamo retirado dessa planta é que traz a cura. Assim como foi para o bom samaritano, quando ele chegou naquele doente e colocou o bálsamo sobre aquela. Assim como as mulheres, quando Jesus morreu, no dia seguinte elas levaram especiarias, e no meio estava bálsamo para colocar no corpo de Jesus. E esse bálsamo dessa planta é parecido como retirar a borracha de seringueira. Alguns lugares eles fazem um pequeno corte e começa a sair o líquido. Mas eles perceberam que assim demorava muito.
Então era necessário arrancar a planta no caule e triturar a planta, para que o bálsamo saísse mais completo, com todos os seus nutrientes. Escute só, uma planta criada em meios pedregais onde não há vida, e é necessário matar essa planta para retirar o líquido, para trazer cura. Você lembra de alguém dessa forma, igreja? Você lembra de alguém dessa forma? Porque a Escritura diz no capítulo 53 do livro de Isaías, que Jesus, ele foi moído pelas nossas transgressões. E no livro de João está escrito, na epístola de João está escrito que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Eu quero dizer para você que Deus está chamando a atenção do povo de Israel, não é para buscar a minha presença aonde eu não estou, é para buscar a minha presença na minha casa, na minha casa, na minha casa, no meu altar. É preciso buscar a minha presença onde eu estou. E ele está dizendo: eu estou aqui. Acaso não há bálsamo em Gileade? Acaso não há médico em Gileade? Aleluia. Esse lugar é Gileade nessa noite, igreja. Jesus, ele nasceu em um lugar desprezado como a pedregais. Jesus, ele foi arrancado e foi triturado, moído pelos nossos pecados. Porém, assim como o bálsamo de Gileade, ele curava, o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado. Quem está entendendo isso, irmão? Dá um glória a Deus. Tem um irmão aqui que é um passado de tristeza, e o Senhor está falando para mim: vai ser curado agora. Tem uma irmã que toda vez que vai orar, esse problema vem na mente dizendo que você é incapaz, você não vai conseguir. Olha só, irmão, o diabo está infiltrado na mente, no subconsciente, mas Deus fala para você: só uma gota desse bálsamo nessa noite. É só uma gota. Mas para isso é preciso você estender a tua mão. Quem quer esse bálsamo nessa noite? Fica de pé em nome de Jesus.